Muito bem, estamos com o nosso Vida e Saúde de volta. Você está acompanhando aqui um papo interessante sobre o cuidado com a saúde mental. Doutora Ana Flávia, nossa convidada hoje, né, doutor César? E ela é autora de alguns livros, eu sei que tem mais alguns aí já na cabeça, um no forno. Eu quero trazer aqui o último lançamento dela. Ela fez o lançamento aqui no consultório de família, mas para você aqui do Vida e Saúde, olha, é preciso crescer. Se você quiser um pouquinho disso na sua vida, quiser sair um pouquinho da normalidade, do automático. Da zona de conforto, que nem sempre é tão confortável assim, né? Crescer é mudar, muitas vezes crescer dói, mas também crescer é inevitável. Crescer é bom, crescer é bom. Olha, se você quiser esse material, vai lá no Instagram dela, @anaflavia.br. Olha que legal, anaflavia.br no Instagram, para você ter acesso a esse material. Clica no link da bio, porque vai estar por lá, certo? Isso, o e-book. E esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo, o primeiro no universo chamado Amor, onde eu falo sobre relacionamentos. Ele foi lançado em 2015. E são os meus 2 filhinhos que eu coloquei no mundo por enquanto. Conhecimento, inspiração, ela traz aqui algumas histórias, ela traz aqui experiência, ela traz aqui oportunidade de reflexão para você e também oportunidade de reação. A gente precisa adquirir conhecimento, conteúdo, mas a gente também precisa partir para ação, né, gente? Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Estava dando Obrigada, uma olhada aqui no viu? intervalo. Vale a pena você ir de casa ter acesso à versão e-book, está lá no Instagram para você acessar, para você adquirir, tá bom? Obrigada pela presença aqui em primeiro lugar, doutora. Eu que agradeço. Falamos aqui de algumas maneiras sobre como a gente pode enfrentar situações de doenças mentais, de sofrimentos mentais, mas o assunto é saúde mental. Existem alguns fatores naturais que a gente pode usar para a recuperação da saúde mental, não tem, gente? Com certeza. Tem e várias. E eu costumo brincar com os pacientes que a gente não precisa comprar uma passagem cara, a gente não precisa escalar o Monte do Everest, então coisas aqui pertinho que a gente já consegue fazer. Vamos trazer aqui para o nosso público, olha, pontualidade aqui nessas questões que a doutora Ana Flávia traz aqui pra gente. Vou começar com um item aqui que telespectadores hoje já citaram. Olha, esse cuidado aqui para a saúde mental, gente, dieta saudável. Doutor César, o senhor no seu site sempre posta dicas lá de como esse cuidado é essencial. É porque a nossa mente depende do cérebro. O cérebro, a gente chama de miolo popularmente, de um adulto, é 1,5 kg mais ou menos. E para a gente ter um cérebro saudável, depende do bom sangue. E para ter um sangue de boa qualidade, depende do que a gente come e do que a gente bebe, né? Então, saúde mental tem muito que ver, sim, com o que a gente come, o que a gente ingere como líquido também. Então, uma dieta saudável, de preferência vegetariana, o mais próximo disso, vai colaborar com vitórias de sofrimentos emocionais muito melhor do que se você mantiver uma dieta muito ruim, de péssima qualidade, horários irregulares. Então, dieta é importante. E no nosso cérebro a gente tem milhões de neurotransmissores, né? São substâncias químicas e esses neurotransmissores precisam de nutrientes para serem produzidos. A serotonina, por exemplo, é uma delas, né? Um desses neurotransmissores responsável pela sensação de prazer, pelo bem-estar. E a gente consegue ela através do triptofano e a gente consegue esse triptofano através dos alimentos. Então, alguns alimentos que são bons para o nosso cérebro, brócolis, banana, aveia, tudo que tem vitaminas do complexo B são importantes. E a questão é também, assim, não é só a comida que a gente come, mas a quantidade que a gente come e o horário que a gente come. Então, tudo isso tem a ver com uma dieta que vai ajudar ou atrapalhar a nossa saúde mental. Então, você aí de casa que de repente é mãe, é pai, é cuidador, você pode muito ajudar nessa questão aí, que talvez seja assim, terceirizada, mas pode ser uma responsabilidade que você pode assumir. Dieta saudável para ter sangue bom, cérebro bom. Hidratação, doutor César, o senhor falou que come o que bebe. A água é fundamental, nosso cérebro precisa estar hidratado. Olha, 70% do nosso corpo é água. 90% do cérebro é água. Então, muitos idosos que não bebem água, e é mais comum do que a gente pensa, favorece a deterioração cerebral, com Alzheimer ou não. Então, hidratação, água pura, né? É importante isso, né? Qualquer bebida.
ao longo do dia e, de preferência, longe das refeições. Isso vai ajudar realmente o cérebro a funcionar melhor. Até porque, gente, um dos sintomas da desidratação é confusão, doutora. Exatamente, confusão mental, né? E muitas pessoas falam, eu não sinto muita sede, por isso eu não bebo água. A sede também é um sinal de desidratação, então ainda que você não sinta sede, é preciso beber. Algumas pessoas preferem estar com uma garrafinha sempre por perto para estar ali como um lembrete, né? Mas é muito importante. É, porque a sede já é o alarme, né? Já é o alarme. Em média, 2 litros por dia. Muito bem. Esse aqui, esse cuidado para a saúde mental. Claro que a gente ia trazer aqui, minha gente, atividade física. Doutor César, será que a gente fica mais assim, alegre, mais feliz por causa da atividade física? Ou a gente consegue enfrentar de maneira mais assim, efetiva, mais eficaz os nossos dias difíceis com a atividade física? Você sabe que a coisa mais difícil para o paciente deprimido, depressão pode ser leve, moderada ou grave. Especialmente os pacientes que têm depressão moderada para grave, uma das coisas mais difíceis é sair da cama para fazer uma atividade física. Em geral, o paciente deprimido diz o quê? Quando eu melhorar, eu vou caminhar. Mas, em algum momento, esse paciente deprimido, se ele conseguir fazer um esforço buscando em Deus essa força e se leva para caminhar, creia ou não creia, vai ser liberado, certos hormônios vão ser liberados no cérebro, como serotonina, dopamina, né, ocitocina, que ajuda a melhora emocional. Então, a pessoa, especialmente deprimida, mas pode ser pessoa ansiosa também, quando ela se leva, né, faz um esforço muitas vezes difícil, né? E começa a fazer uma pequena caminhada, lá pelo meio, para o final da caminhada, o cérebro já mudou e a pessoa se sente melhor. Então, não espere sentir melhor para caminhar. Você vai caminhar porque vai ajudar. Olha esse outro item que você pode aí adicionar na sua vida para ter uma saúde mental. Contato com a natureza, isso é poderoso, doutora. Isso faz muito bem, isso acalma, isso pra relaxa. Mim é muito bom. Aquelas pessoas que têm a oportunidade de andar de pé descalço na areia ou na grama, isso reenergiza o corpo, é muito importante. E a gente percebe o cuidado de Deus, né, doutor César, com toda a criação e conclui que Ele também está cuidando da gente. A natureza é terapêutico, né? A gente vê aqui o tratamento usado animais, né? Olha a coisa maravilhosa, e funciona, é verdade, é terapêutico, é científico isso, né? Então a natureza, ela por isso que eu sempre falo assim, quando eu faço alguma palestra e tal, gente, menos shopping, mais natureza, menos shopping, mais natureza, né? Então ajuda muito a saúde mental, porque acalma a pessoa, né? É uma combinação de fatores. O ar mais puro, o verde que você vê, a flor, o passarinho, o canto do passarinho, né? Então é um conjunto de situações que Deus colocou na natureza para ser curador para a gente. E de uma maneira geral, a gente vive num ambiente muito poluído, né? Muitas coisas, assim, muitas informações o tempo todo. Então, quando você tem a oportunidade de estar na natureza, respirar um pouquinho mais devagar e relaxar e sentir isso é importante. Tem esse outro item aqui que normalmente as pessoas acabam se esquecendo. Aliás, fica muito prejudicado com a falta de saúde mental, o dormir bem. É importante adotar hábitos que realmente deixem a gente descansar, repor, organizar as ideias só pelo dormir, doutor. Porque por exemplo, existe uma substância chamada, você está só uma, né? Melatonina. Melatonina é um neurotransmissor muito importante que faz um monte de funções no nosso corpo, repara DNA que está lesado e tal. Durante o dia, a melatonina é produzida muito pouquinho. Quando vai escurecendo, aumenta a produção de melatonina. 2 da madrugada, mais ou menos, é o pico da produção, se você tiver com a luz apagada também, né? Então, o fato da pessoa dormir, o cérebro entra em recuperação, né? Entra numa restauração com essa substância melatonina e outras também, e você pode ter uma saúde mental melhor. Tanto que tem pessoas que está com dificuldade para dormir e consegue ter uma ajuda para realmente entrar no sono profundo, elas também recuperam melhor a saúde. E algumas dicas que a gente chama de higiene do sono, né? De repente ali 1h30 antes de dormir, já ir diminuindo as luzes de casa por conta da liberação da melatonina, se afastar de celular, se afastar também de tablets, enfim. Tudo isso. O ambiente onde você vai dormir tem que ser um ambiente acolhedor, não pode estar muito quente, não pode estar muito frio.
o estômago não pode estar vazio, mas também não pode estar cheio demais, né? Então você precisa comer ali moderadamente. Pequenas coisas podem ajudar. Algumas pessoas, quando fazem atividade física antes, né, no período da noite, sentem-se mais relaxadas e melhor para dormir. Outras já dizem que fica mais agitado. É importante o pessoal que está em casa descobrir o que funciona melhor para você. Isso. Olha só, gente, agora, segundo a ciência, a natureza e o corpo humano obedecem e mantêm um relógio biológico chamado ritmo circadiano. Só que, além desse ritmo, existe também a comprovação científica do chamado ritmo do 7º dia. Você já ouviu falar disso? Esse é o tema do último episódio da série A Ciência do Descanso, que você acompanha agora. Chegamos no último episódio da série A Ciência do Descanso. Você sabia que o nosso corpo mantém o seu próprio relógio biológico? Ele possui um ritmo circadiano, porque de fato, como vimos até aqui, o ser humano precisa descansar. Diante disso, cientistas cronobiológicos comprovam também o chamado ritmo do 7º dia, ou ciclo circaseptano. Seria essa uma resposta da ciência de um descanso que precisamos e que foi dado por Deus através do sábado? É comprovado cientificamente a necessidade dessa pausa semanal. Através de experimentos laboratoriais, estudos científicos, a comunidade científica ela conseguiu detectar que nossa fisiologia, nossos hormônios, nosso corpo, músculo, sistema digestivo obedece a toda esse relógio biológico que o nosso corpo tem. A botânica foi a primeira ciência que estudou ciclos de período de tempo nos seres vivos. Você tem outros vegetais, como uma plantinha chamada mimosa, que a gente conhece bem, que ela se contrai, se fecha e se abre em períodos de a cada 7 dias. Sabemos, né, que através da criação divina, Deus estabeleceu um dia para que pudéssemos descansar e através desse descanso possamos renovar as nossas forças. Ele deixou bem emblemático no 7º dia, né? Que é algo que a gente vê que hoje na fisiologia é algo que a gente precisa, é algo que o nosso corpo precisa. A gente vive num mundo com muitas tarefas e algumas pessoas têm multitarefas para fazer. Tem o trabalho, tem a casa, tem a família, tem as instituições que essas pessoas apoiam e a gente vê as pessoas sobrecarregadas. O ciclo circadiano é um relógio biológico que controla nossas mudanças físicas e comportamentais ao longo de um dia, de um período de 24 horas. Ele controla ações de descanso, vigília, temperatura, o meu estado fisiológico, o meu estado hormonal e imunológico. Então, depois de um período de atividade de cerca de 24 horas, o organismo, o corpo, ele pede um período de descanso. Esse intervalo no estágio de alerta constante do nosso cérebro é necessário para que o metabolismo possa acontecer novamente no ciclo. E a gente sabe que o 7º dia é justamente quando aquele cérebro está entrando em exaustão. Seria a data correta para você parar, reformular e recomeçar. Um conjunto de ciclos circadianos, quer dizer, um conjunto de períodos de 24 horas de atividades, vão formar um ciclo circaseptano. Isto é, depois de seis ciclos circadianos, nós vamos ter um ciclo circaseptano. Deus criou o mundo perfeito, de acordo com a Bíblia, e no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Obviamente, Ele descansou não porque estava cansado, mas para deixar esse momento de descanso para todas as suas criaturas. Então a própria natureza, ela também obedece a esse ciclo, essa necessidade de um descanso semanal após um período intenso de atividades de 6 dias. Diferente do que muitos pensam, a pausa ela vai ser importantíssima para o seu desempenho. A gente vive num mundo que nos incentiva ao consumo constante
à procura de recursos constantemente e, sem dúvida nenhuma, separar um dia para descansar envolve confiança em Deus. E essa confiança reflete o seguinte: nossa força não está em nós. Não somos nós que conseguimos as coisas, mas há um Deus que cuida da gente. Então, quando a gente resolve descansar um dia na semana, nós estamos manifestando fé no Criador que nos criou e também criou o dia de descanso. O cérebro precisa mudar o foco. O cérebro precisa deixar o foco daquela situação que a gente chama de luta ou fuga, que é o nosso estresse diário. E isso precisa ser interrompido pelo menos uma vez por semana para que esse metabolismo continue agindo de uma forma correta. O 7º dia é não só para eu parar, mas para eu mudar o meu foco. Existe uma ligação entre o Criador, a criatura e o sábado. Porque quando você lê o mandamento em Êxodo capítulo 20, versos 8 até 11, Deus pede que o seu povo obedeça, que as pessoas obedeçam esse dia de guarda, que descansem, porque Ele é o Criador, Ele que criou todas as coisas. E isso ajuda-nos a lembrar de que nós não viemos ao mundo por acaso, de que há um Criador, e esse sábado é um momento, e cada sábado é um momento muito especial para lembrarmos de onde nós viemos e também para onde nós estamos indo. O nosso Criador, ao nos criar, fez uma programação no nosso organismo, no nosso corpo, nossos hormônios, nossa fisiologia, para que após um período de 6 dias de trabalho, nós tivéssemos essa necessidade de descansar e adorá-lo de forma satisfatória. E quando eu olho para esse mundo, eu vejo que esse mundo precisa de descanso. E é interessante que tanto o sábado quanto algumas mensagens de Cristo nos convidam para descansar. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 até 30, Jesus falou o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você que está nos ouvindo, acompanhando essa série, está cansado, sobrecarregado, vá até Cristo. Ele pode aliviar os seus fardos. E quando você for a Cristo, Ele vai indicar a você o descanso do 7º dia, que vai ajudar você a ter paz. Um dia da semana diferente, com a família, com Deus e fazendo bem. Oportunidade legal que o Hospital Adventista de Manaus nos traz aqui, até mesmo nesse contexto de cuidado da saúde mental, através dessa série A Ciência do Descanso. Quero agradecer ao hospital. Se você quer conhecer mais do trabalho que é realizado ali em Manaus, vai lá no Instagram, @Hospital Adventista de Manaus, e mais uma vez nossa gratidão. Gente, é demais, né? Dá para rever, viu? Se você quiser acompanhar toda a série, né? Que hoje foi o último episódio, tá no nosso canal lá do YouTube. Vai lá, @Vida e Saúde NT, e você tem acesso a toda a série lá para curtir, aproveitar e aprender. youtube.com/Vida e Saúde NT. Gente, cuidar de saúde mental não é só ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra. Não é só perceber se está triste, se está feliz. Envolve tanta coisa, né? Cuidar de saúde mental é cuidar da vida, é cuidar de tudo, é cuidar também uns dos outros. A intencionalidade é importante nesse olhar, doutor César, porque a gente pode se esquecer. Cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida da conta bancária, mas se olhar com honestidade faz diferença nesse cuidado, não é? Faz muita diferença. Eu estava escrevendo um texto hoje, interessante, que essa autora ela fala que Deus, o governo de Deus, tem 3 princípios, que são a bondade, a justiça e a verdade. Quer dizer, então, a verdade cura, né? A justiça alivia, a bondade traz também paz para as pessoas. Então, no processo da gente amadurecer, mentalmente falando, a gente vai sendo ajudado por Deus a se tornar mais bondoso, mais justo, né? E mais verdadeiro. Tem uma amiga minha que é budista, ela às vezes me convida a fazer palestra lá no grupo que ela administra, e ela fala assim: a verdade vai acabando com as minhas mentiras. É isso, né? Então, é por isso que Jesus falou assim: e conhecereis a verdade,
e a verdade vai te libertar. Então, a pergunta para você sair do sofrimento mental é: qual a verdade você precisa conhecer sobre você mesmo para você ser liberto desse sofrimento que você está tendo? Então, pergunta para Deus: qual é a verdade? Né? Eu sou uma pessoa manipuladora? Eu sou uma pessoa codependente? Eu sou uma pessoa mentirosa? Eu sou uma pessoa muito travada e não consigo expressar emoção? Ou eu sou uma pessoa descontrolada e solta os cachorros sem respeito pelos outros? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então tem que pensar: qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre mim mesmo que vai me ajudar a ser liberto desse sofrimento sem ser medicação. Ai, 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 profundo, né? Eu vou deixar um intervalo aqui para você digerir isso que o Dr. César falou aqui. E na volta você acompanha aqui tanto a doutora Ana Flávia como o Dr. César respondendo dúvidas enviadas por vocês. Até já já!